Mas antes eu gostaria que você falasse um pouco, Mariana, do que é essa fibromialgia. Eu vou estar aqui hoje como o cara que vou ouvir mais a Mariana, porque o palco é mais para ela mesmo, né? Falar e se apresentar para todos nós, né? Então, Mariana, fala para a gente um pouquinho o que é essa Eu acho fibromialgia que o pessoal tanto fala aí. Bom, a fibromialgia, né, é essa doença que cursa com dor generalizada e que está associada a uma alteração do processamento da dor no nosso sistema nervoso. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, sabe, André? Porque tem muito essa crença, né, de que as pessoas às vezes acham que fibromialgia é uma doença da cabeça ou que fibromialgia não existe, né? E as pessoas se sentem mal compreendidas ou tem muito preconceito, às vezes por parte da família, até mesmo dentro do meio médico mesmo, né? A gente vê muitos pacientes que peregrinaram muito tempo, né? Durante vários médicos em busca de um diagnóstico. Então, acho legal que a gente saiba, que os pacientes saibam, sejam sempre reafirmados que a fibromialgia é uma doença, né? E uma doença associada a uma alteração do processamento da dor. Então, é uma coisa muito real e que causa muito sofrimento para esses pacientes. Também está associada a muito sofrimento, né? A muito sofrimento social, a muito sofrimento psicológico, a muita limitação física, a muita limitação da vida diária. Então, é uma doença que traz muito sofrimento e limitação para a vida do doente. Então, a gente tem que olhar mesmo e dar mais atenção e focar mais no tratamento e focar mais nessa pessoa com fibromialgia. Então, acho que a coisa principal para a gente perceber da fibromialgia é sempre reafirmar esse caráter de substrato fisiopatológico mesmo, de doença da fibromialgia. E a gente saber que a fibromialgia não é de maneira alguma uma doença de exclusão, né? Tinha isso antigamente, né? Que a gente precisava excluir outras doenças para a gente fazer o diagnóstico da fibromialgia. Mas hoje já está bem estabelecido, né? Que a fibromialgia é uma doença que tem os critérios específicos e que quando a pessoa tem esses critérios, ela tem a doença fibromialgia. Então, que a gente não precisa excluir outras doenças, ou não precisa, né, excluir problemas, às vezes algumas comorbidades psiquiátricas, ou tirar mesmo esse caráter de doença da cabeça, ou de que a pessoa está aumentando, né? Eu acho que isso é muito importante a gente sempre reafirmar, né? Essa Olha questão da quanta doença, coisa, do sofrimento da fibromialgia. olha que quanta coisa a doutora Mariana trouxe para a gente aqui, ó. A doença feita fibromialgia é uma doença com quadro clínico com fenotípico muito robusto, né? Que ela se é caracterizada pelo quê? Dor generalizada, fadiga, distúrbio do sono, podendo ainda ter outras coisas que levem à amplificação da dor devido a essa sensibilização central que a doutora Mariana estava falando. Então, olha só que clínica robusta. Dificilmente a pessoa vai chegar aqui e vai falar assim, eu tenho dor generalizada, isso é fibromialgia. Não só isso, nós temos que avaliar outros detalhes que estão adjunto a isso. Geralmente tem a Só a fadiga. dor generalizada não faz o diagnóstico de fibromialgia, né? Isso que você falou é muito legal, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, tem dor no corpo todo, é fibromialgia. Não necessariamente, né? Aí que entra essa questão do diagnóstico diferencial. A gente tem várias doenças que dão dor generalizada. A questão da fibro não é só a dor generalizada. A questão da fibro é exatamente isso que envolve a fibro, né? Então a gente tem necessariamente a gente tem uma alteração do sono, né, que é muito importante. A gente tem a questão da fadiga, né? Às vezes as pessoas não percebem o quanto que a fadiga é incapacitante, né? Não é que a pessoa assim tem vontade de ficar na cama ou tem preguiça, não é isso. A pessoa realmente não tem energia para fazer as atividades de vida diária dela. Então, assim, essa questão da fadiga é muito importante e muito limitadora também da vida das pessoas. E a gente tem as alterações cognitivas também, que estão muito presentes na fibromialgia, né? Que é aquele fibrofog, né? É a pessoa ficar com aqueles esquecimentos, aquelas alterações de memória. Então, assim, eu acho que o importante é que a gente perceba que a fibromialgia não se restringe à dor generalizada, né? Que a gente tem todos esses outros comemorativos na fibromialgia que são muito limitantes da vida diária da pessoa mesmo, né? Na capacidade de trabalho, na capacidade de relacionamento da pessoa, né? Nas atividades sociais da pessoa, né? Até mesmo nas pequenas atividades da vida diária, tipo de levantar e arrumar uma casa, né? Então, eu acho que isso que é o fundamental a gente perceber da fibromialgia, que tem todas essas outras coisas que estão envolvidas e que são muito limitadoras
e que causam muito sofrimento na vida da pessoa, né? Não restringir só a dor, né, André? Não só Sim, ficar preso na porque dor. não é esse critério nós vamos falar de diagnóstico de fibromialgia aqui. Afinal, fica à vontade para mandar também questões, né? Fica à vontade até de mandar para participar aqui. Nós vamos aceitar aqui para o professor tirar o bate-papo aqui ao vivo aqui para bater. Tem uns 3 aqui pedindo aqui, mas vou esperar um pouquinho para aceitar. Então, quando a gente fala, observe o seguinte que a doutora Mariana falou. Não é somente dor generalizada. Isso, o critério de diagnóstico mais antigo, ele estabelecia como quem sente fibromialgia, já passou por vários especialistas e sabe, quem sente essa dor, né, já passou por vários especialistas e sabe que antigamente fazia-se apertar os pontos que tinham os tender points, né? Esse critério de diagnóstico, ele é muito antigo. Ele não é o critério que a gente usa hoje em dia. Esse é o critério da Academia Americana de Reumatologia de 1990. Hoje, o critério que a gente usa outro critério que é mais robusto, né? A gente leva em conta outros dados que são tão importantes quanto a dor generalizada. Então, sim, não é somente dor generalizada. Até porque dor generalizada acomete cerca de 20% das mulheres, 10% dos homens, ou seja, tem muito mais causas para gerar dor generalizada do que uma fibromialgia. Tem um estudo mostrando isso, que hoje não vou compartilhar ele, que essa live, falar de fibromialgia é uma live que acho que a gente pode se estender por várias lives, pegando pedacinhos e falando. Hoje a ideia é falar de algo mais amplo, que a gente pode vir aqui falar de intestino, a gente pode vir aqui falar de mitocôndria, a gente pode vir aqui falar de medicamento, a gente pode vir aqui falar de terapias alternativas, a gente pode vir aqui falar só de acupuntura e fibromialgia, ou seja, é muito amplo. Mas, voltando aqui para a doutora Mariana, eu como mediador dessa live, basicamente, eu gostaria do seguinte, Mariana, que você falasse para a gente, se possível, como hoje nós podemos fazer o diagnóstico da fibromialgia? Você disse que é um diagnóstico clínico. Então, hoje eu gostaria que você explicasse como isso é feito. Inclusive, como é feito na instituição, na Relive, onde você trabalha. Que, na realidade, a gente aplica isso no dia a dia, apesar de as pessoas falarem que isso é muito difícil de fazer, etc. A gente faz aqui no dia a dia com a contribuição direta de nossa enfermeira Fabrícia. Né? A gente faz aqui no dia a dia. Então, por favor, explique para a gente como se faz esse diagnóstico, para essas pessoas poderem tirar essa dúvida. Então, o diagnóstico hoje, né, é feito por critérios bem estabelecidos pela Sociedade Americana, né, de Reumatologia. São critérios de 2010, eles foram revisados em 2017. E a gente tem o índice de dor generalizada e o índice de gravidade dos sintomas. Então, o que a gente leva em consideração? A pessoa tem que ter dor generalizada, mas a gente não faz mais, né? A gente não procura palpação, nem procura essa dor nesses lugares específicos, né? Que eram os tender points de antigamente, né? Hoje a pessoa ela preenche um questionário, tem um bonequinho lá, e ela tem que ter dor dos dois lados do corpo e em cima e embaixo, né? Então é dor generalizada. Ela vai lá, preenche onde ela tem dor, e ela tem que ter lá a dor generalizada. E ela tem que ter também o índice de gravidade dos sintomas associados. Então, quais são os 3 sintomas cardinais? São esses que a gente falou. É o sono, a fadiga e as alterações cognitivas. E esses sintomas são, então, também classificados de acordo com a gravidade. E a gente tem alguns outros sintomas também que a gente leva em consideração, que é essa questão que o André falou do intestino, né? Da dor de cabeça e tudo mais. E no somatório, a gente tem o diagnóstico de fibromialgia. Mas o que eu acho importante em relação a isso, assim, é a gente fibrar. Não é uma questão técnica, né? Essa questão dos critérios. O que eu acho mais importante que a gente realmente fale sobre, que as pessoas levem isso para casa, é que o diagnóstico é clínico. A gente não precisa de exames laboratoriais para fazer o diagnóstico. A gente não precisa de exames de imagem para fazer o diagnóstico. E a gente não precisa excluir outras doenças. Eu acho que isso que é as mensagens principais desses critérios diagnósticos, né? Porque às vezes as pessoas ficam presas nisso, né? Nessa questão dos exames, principalmente, né? Ah, doutor, mas você não vai fazer nenhum exame, não vai pedir o exame, ou então não vai excluir outra doença. Até, né, os próprios médicos de outras especialidades. E daí a gente se perde um pouco. Então, assim, a fibromialgia é uma doença por si só, com os critérios bem estabelecidos já. E a gente segue esses critérios e a gente consegue chegar até o diagnóstico.
E aqui, né, na clínica, como o André comentou, a gente tem um trabalho super legal, né, que é o trabalho feito pela nossa enfermeira Fabrícia, maravilhosa. E daí o paciente passa por uma entrevista com a Fabrícia primeiro, um acolhimento, né, na clínica, ele é recepcionado e é acolhido na clínica pela Fabrícia. E ela aplica, né, esses questionários, além de alguns outros questionários também, que dão uma visão geral, né, da saúde mental do paciente, da saúde social do paciente. E a gente tem esse resultado já na consulta, né? Imediatamente depois da consulta dela, a gente recebe esse paciente também. E a gente tem esses resultados. Isso é muito legal, né, André? Porque assim, a gente tem uma visão geral do paciente. Antes mesmo do paciente entrar no nosso consultório, a gente já tem uma ideia de como é que está a saúde social, a saúde mental, como é que está a capacidade física dele, como é que está essa atividade de vida diária dele. Então, mesmo que não só, assim, no caso aqui a gente está falando de fibromialgia, mas mesmo que não seja só fibromialgia, eu acho esse trabalho super legal, porque quando o paciente chega para a gente já tem uma visão geral de como aquela doença está impactando a vida dele. É que Então, a gente utiliza outro questionário, né? Que é o SF-36. Né? O SF-36, sim. Então, assim, eu acho isso muito legal, é muito fantástico isso, né? Assim, é realmente trabalhar o paciente de uma forma global, né? Pensando no paciente de uma forma sistêmica, né? Eu acho que isso que é o mais legal, né? Que a gente vê o paciente como um todo, né? A gente vê não só a doença do paciente, a gente vê realmente o paciente e como aquilo afeta a vida do paciente, tanto no social quanto no mental, como na sua limitação física, nas suas atividades de vida diária. Então, isso é muito legal, né? Para você que está entrando aí, tem um monte de gente querida mandando oi, só que tá rodando muita gente e fica difícil de eu ficar falando especificamente, a Polânia, a Mariana, né? E por aí vai, a Julião, Maria, né? A Celinéia, um beijo para todos vocês com muito carinho, amor, obrigado por estar aqui presente de verdade, viu? Agora vocês podem participar, que aí tem um pontinho de interrogação, que é onde você vai clicar agora. E você vai clicar e vai fazer o quê? Vai mandar uma mensagem. Não, mensagem não, vai mandar uma pergunta. Né? Mensagem, depois você manda no meu direct. Né? Ah, Aquela me barba lá, manda um tal. beijo, né? Fala assim, Manda manda um um beijo, fala beijo. aqui. Aí você manda no direct. Aqui você manda uma Igual a pergunta, alguma Xuxa. dúvida. Ah, igual a Xuxa. Aqui já tem já perguntas, a gente vai começar breve responder essas perguntas, mas mande a sua pergunta, né? Porque às vezes você tem alguma dúvida e você está perante algumas pessoas que entendem um pouquinho, não diria que entende muito, mas um pouquinho, porque é uma doença muito complexa, né? É uma doença que envolve, de fato, a saúde dessa pessoa em várias esferas. Eu gosto de tratar pacientes fibromialgicos porque ela exige um tratamento da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa vem aqui e fala assim, poxa, eu quero um remédio, um medicamento que resolva o problema. Não existe. Você já passou em 10, em 15, 20 médicos. Tem um que chegou aqui a semana passada com 32 médicos, todos anotados. Todos anotados. E nada resolveu. Ou seja, não vai ser eu que vou ter a pílula que ela vai tomar e vai resolver. E isso é muito legal para a gente que trata, porque é um desafio muito bacana. E é muito legal a partir do momento que nós conseguimos transmitir o que de fato deve ser tratado e como deve ser tratado, essa pessoa começar a evoluir. E a gente mostra, ver isso em dados, né? E ver isso em números, como ela vai melhorando a saúde mental, nos scores, que são números de 0 a 100, digamos assim. E você vai vendo, estava 10 no início, agora está 30, 50, 80, pessoa normal, né? E aí nós vamos entrar num outro quesito, né? Aqui tá chegando mais perguntas, daqui a pouco eu vou começar a responder e agora começou a chegar demais, pelo amor de Deus. Mas vamos mandar aí, tá? A gente Mas vai eu acho responder muito tudo. legal isso que você falou, André, que assim, tem um dado, né? Eu acho que é um dado da SBED até, né? Que a pessoa demora em média 6 anos e 20 médicos para chegar no especialista em dor, né? Olha só, olha que Então, dado. assim, eu acho esse dado muito impressionante, né? E fala muito disso que você está falando. E uma das coisas que eu acho mais legal aqui da Relívio, né? Eu acho mais sensacional, é que a gente realmente tenta fazer esse tratamento de uma forma transdisciplinar, né? Com todos os profissionais trabalhando junto mesmo, né? E em busca do bem-estar do paciente, que é uma das coisas mais importantes na fibromialgia, né? Se você for, isso que você estava falando, assim, que às vezes a pessoa acha que só um remédio vai resolver a dor dela, né? Que a gente fala só do dia, né, para o paciente que não tem essa pílula mágica, infelizmente. Mas tem trabalhos que mostram que
a terapia cognitivo-comportamental para fibromialgia, a educação em dor, que é isso que a gente está falando aqui, né? A educação em dor e o exercício físico tem um resultado melhor do que remédio para fibromialgia. Olha só, isso que é muito legal. Isso que você falou é muito legal, não? É muito mais que legal. Porque é muito importante isso, sabe assim? Ou seja, exatamente, tem estudos que botam uma interrogação de todo tamanho. Cara, esse paciente ele precisa mesmo de remédio? Sabe, esse medicamento, ele precisa é um medicamento mesmo que vai fazer diferença. É a pregabalina, é a duloxetina, é a amitriptilina, e por aí vai. N outros, tramadol, pá. É isso que vai fazer diferença? É questionável pra caramba isso. Porque o NNT é o seguinte, eu tenho aqui um número de pacientes, tipo, 5 pacientes. Se eu falo que o NNT é 5, quer dizer assim, que se eu pegar 5 pessoas, eu vou dar a medicação e vai funcionar em um. Ok? Então, o NNT das drogas, no paciente com fibromialgia, dessas drogas, o NNT são muito altos. E não dá resultados muito legais. Dá muito efeito colateral também. Mas não estou dizendo que não é para usar. Eu uso praticamente em todo mundo. Não estou Não, aqui eu para acho que dizer que não assim, uso. os medicamentos, Mas eles tem têm um seu super espaço. papel, né? Não é essa questão, não é isso que a gente está falando aqui, né? Os medicamentos, tudo tem o seu papel, né, André? Não, senão E vai eu chegar acho aqui assim, amanhã, todo mundo vai jogar os remédios no lixo, e vai vai falar que jogar, viu né? É que na vocês estão live e passando esse falou... trem que não Não, funciona. não é verdade não. Não é por aí não. A gente trabalha com pilares. Sabe o que é pilar? Exatamente, Pilar exatamente. Eu é acho o que que tudo tem o seu papel. sustenta, né? Pilar é o que sustenta. Então, se eu falo assim, vou fazer um pilar os pilares de um tratamento para paciente fibromialgia. Acho que nós vamos falar isso para frente, mas já que eu comecei aqui, deixa eu falar que você vai chegar na parte do tratamento, né? Então, se eu falo em pilar, é o que sustenta esse tratamento. O medicamento é só um pilar. Então, imagina eu ter que construir um prédio, sei lá o quê, num pilar. Cara, dificilmente vai sustentar, esse treco vai cair, não vai dar certo, né? Pois bem, eu vou pegar aqui uma questão aqui. Pô, fui falar aquela hora e tem um monte aqui. Não, mas deixa eu escolher uma aqui do que mandou lá no início. Elogio, sei lá o quê. Parabéns, viu, Maria? Falando bem de você aqui, viu? Essa pergunta aqui, eu acho que é muito, muito complexa, mas é muito legal também. Nós vamos explorá-la um pouquinho. Foi a pergunta que eu peguei aqui. Olha só, isso aqui é muito difícil. E eu peguei por ser difícil mesmo. Eu poderia ter deixado essa pergunta para não responder. Mas eu quis pegá-la por ela ser complexa mesmo de responder. E talvez nem tenhamos tão bem a resposta que você busque, de verdade. Mas como aprender a conviver melhor com a fibromialgia, depressão e ansiedade. Tem dias que são muito difíceis e desanimadores. Eu vou deixar a Mariana explorar, mas aqui observe que nós não estamos falando somente de uma patologia. É uma pessoa que ela tem fibromialgia, mas ainda, possivelmente, ela está colocando, acredito eu, que ela tem o diagnóstico de ansiedade e depressão, que é muito comum, tá aliado a esse processo de fibromialgia. Como conviver com isso, né? Essa é a pergunta, né? Como conviver, né? Mariana, fica à vontade. Então, eu acho que uma coisa que é super importante da gente destacar e que eu gosto de sempre reforçar com os meus pacientes é que as vias de dor e emoção, elas são anatomicamente ligadas. Então, acho que isso é super importante a gente perceber que não tem como um paciente que tem dor crônica, um paciente que sofre com dor crônica, não ser mais ansioso ou depressivo. Não tem como, assim, isso é fisiológico, isso é anatômico, né? Isso é carne, assim, então não tem como. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Tratar, em primeiro lugar, buscar um tratamento. Agora, a gente tem que perceber, tratando, né, que eu falei com o André, assim, a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer para me tirar um pouco essa fase aguda, né? Tirar um pouco, dar um ar, né? Dar um up, dar um gás, né? Para a pessoa conseguir realmente ter a disposição de tratar. E eu acho que é super importante a gente entender que o substrato para tudo isso são as mudanças de estilo de vida, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa ter um substrato. Então, a gente precisa ter uma terapia cognitivo-comportamental associada, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso intestino, a gente precisa fazer um exercício físico, a gente precisa tratar todo esse nosso estilo de vida para a gente melhorar a nossa saúde global como um todo, para conseguir realmente ter forças para o enfrentamento da doença. E tem algumas outras técnicas que a gente busca também, né? Que a gente comenta todos os dias, que são as técnicas de mindfulness, né? Trabalhar o presente. Aqui a gente tem yoga toda terça-feira.
Então, eu acho que é por aí, né? Mas é muito difícil essa questão, né? Como aprender a conviver. Mas eu acho que o principal é a gente ter essa, essa esperança, né? De que existe tratamento, existem coisas que a gente pode buscar, né? Existe não solução, porque eu não gosto de falar em solução, eu não gosto de falar em cura, né? Eu não gosto de oferecer tratamentos milagrosos, né? Mas existem pontes que a gente pode oferecer, né? Que são pontes para a gente conseguir ganhar qualidade de vida. E a gente pode sim oferecer muito ganho de qualidade de vida para você, né? Para as pessoas que sofrem com a fibromialgia e com essas comorbidades tão prevalentes. A Mariana sempre, pô, manda ver, né, mano? É o Let's Go, né? Que eu não posso falar o que que tem nesse Let's Go. Pô, mano, assim, eu vou também dar aqui meu pitacozinho, porque faz parte também, né? Eu acho que nós temos duas posturas aqui, sabe? É muito difícil conviver com isso. É muito difícil até eu julgar isso, porque eu, apesar de já ter passado por vários processos de tristeza, de ansiedade, nunca sofri de ansiedade nem tristeza. Então é muito difícil me colocar nesse lugar, de algo que eu nunca vivi, apesar de eu ter vindo fazer dor crônica por eu ter dor crônica, né? Eu tenho dor de lombar há muitos anos. Mas vivo muito bem hoje. No início era mais complicado. Mas aí nós temos, perante uma patologia, uma doença, nós temos duas opções, basicamente. Ou a gente tem uma postura ativa ou uma postura passiva. O que eu quero dizer com isso? Você pode simplesmente aceitar que você tem depressão, ansiedade e fibromialgia e ficar com esse sofrimento vasto que, sem dúvida, né? É um sofrimento de isolamento social, é um sofrimento de problema do sono, é um sofrimento de problema intestinal, vários problemas. Agora, é possível ter um enfrentamento ativo. O que é um enfrentamento ativo? É você ser parte integrante do seu tratamento de fato. É difícil? É. Mas existe, por exemplo, maneiras de você produzir no seu corpo substâncias que vai te dar um efeito analgésico. É possível você se inflamar menos e ter menos problema de dor. É possível você ter hábitos que melhorem o seu sono. Não vou continuar muito aqui, que senão vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Eu quero melhorar meu sono. Vamos dar dicas práticas. Vamos dar dicas práticas. Eu quero melhorar meu sono, mas eu acordo 11h30 da manhã. Cara, de verdade. Você não vai melhorar seu sono nunca. Entende? Ou seja, eu quero melhorar meu sono. Você vai começar a ter no seu planejamento de você. Vou dar uma sugestão. Talvez não faça sentido para você. Tudo bem também por isso, tá bom? Mas se faz sentido, você pode fazer esse teste. Eu costumo fazer esse teste com alguns pacientes. E funciona, acredito, funciona. E é de graça. Se acorda 6 horas da manhã e vai tomar um sol. Você fala assim, sol, doutor, o que tem a ver com dor? O que tem a ver com sono? Esse sol ele vai ativar o seu ciclo circadiano, que é o ciclo que mantém você acordado e dormindo. Então você vai começar a regular o seu ciclo que pode estar alterado. Entende? Isso é uma dica. Outra dica, que quem sofre de fibromialgia, não todos, mas alguns, tem uma visão muito pessimista de tudo. Tudo é o copo meio vazio, tudo é o dia chuvoso, tudo é o sol quente demais, tudo é a visão negativa. Não tem problema até aqui, mas eu quero somente que você reflita um pouquinho. Você condiciona o seu cérebro a aprender a ser negativo. Então, nós vamos inverter esse processo. Tudo que eu estou falando é gratuito. Fazendo um exercício, você pode digitar no Google, isso tem vários exercícios. Exercício da gratidão. Mas gratidão não é gratidão por ter algo fantástico. É gratidão de algo simples. É gratidão, eu costumo brincar, é gratidão de você acordar. Sério, presta atenção nisso, que essa parte é interessante. É acordar, ir até o banheiro, sentar naquele trono. Cara, porra, obrigado, trono, por você existir. É sério isso. Por que isso? Porque se esse trono... Mas tudo que você for grato, você tem que ser grato por um motivo. Aí que tá. Porque se esse trono não existisse, imagina como é que seria. Cara, limpar aquele trem tudo depois. Sabe o que eu quero dizer? Então, é ser grato por pequenas coisas. É grato pela cama.
é grato pelo alimento que tem, e ser grato de verdade. Aí, essa menina de fibra já teve aqui e ela ouviu mais ou menos essas coisas. Ela morre de rir, mas é verdade, e funciona na prática. Porque você começa a condicionar o seu cérebro a ver tudo pelo lado bom. Você começa a condicionar seu cérebro a ver as coisas boas que vêm para si. E isso te motiva, isso te enche de coisa boa. Voltando ao que nós estávamos falando, para a gente finalizar esse tema, como viver com isso. Não é fácil. O caminho ou você escolhe estar assim, que eu não acho. É uma opção. Eu não estou aqui para julgar a opção de ninguém. Tudo bem, por isso. Mas ou você escolhe ser ativa. Como é ser ativa? Vou procurar um profissional que tem experiência na área para me conduzir. Esse profissional vai me dar os caminhos. Cabe a mim escolher desenvolver esse caminho. Ok? Desenvolver esse caminho, se você for um profissional e ele só te der remédio e falar que vai ficar bom, troca. Sugestão, troca. Porque o tratamento de fibromialgia ele é necessariamente multidisciplinar. Necessariamente. Necessariamente, o tratamento de fibromialgia ele é mudança de hábitos. Ele é mudança de estilo de vida. Entendeu? Então, você tem que sentar com esse profissional e ter um papo muito legal com você de vamos modificar isso, vamos modificar aquilo, vamos modificar aquilo. Ô, Jéssica, tudo bem? Jéssica saiu daqui hoje. Entendeu? Aí a gente vai modificar todas essas coisinhas. Aí sim, com o tempo, a gente vai melhorando. Você vai vendo que a sua vida vai melhorando. Você vai se sentindo melhor. Pode ser que ainda tenha dor, mas a sua vida está tão cheia, tão bacana, que a dor já começa a ter menos espaço e você vai evoluindo. Então, mais ou menos assim, não sei como, mas essa é uma sugestão de que eu acho que você pode botar em prática. André, antes de Gostou você do passar para a trono, né, próxima Maia? pergunta, eu queria Gostou do trono, né? Gostei, adorei. Eu queria só te falar uma coisa, assim, uma coisa que você falou, né, dessa questão que às vezes as pessoas acham, né, que é riponga esse negócio de falar de pensamento positivo, pensamento negativo, né? Fala assim, esse povo tá inventando esse trem aí, essas coisas hippie, né, de pensamento, de mindfulness e tudo mais. E a questão do pensamento positivo e do pensamento negativo, né? Isso também é uma questão de estrutura do cérebro, né? Porque isso a gente chama de adjetivo. Então, é adjetivar, é a função adjetiva da dor, a função cognitiva da dor, né? A gente colocar um sentimento naquilo, né? Porque não necessariamente a dor precisa ter sentimento, né? A gente que escolhe adjetivar ou não. É o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo da dor. E isso está interligado no cérebro. Então, assim, isso não é coisa de hippie, coisa de nada disso, né? É a área pré-frontal e o giro do símbolo. Então, são regiões cerebrais que estão ligadas ao pensamento positivo, ao pensamento negativo e à dor. Então, isso é ciência. Isso que o André falou não é da cabeça dele, não é porque ele acha que se você for mais otimista ou mais pessimista, você vai ter mais ou menos dor, né? Isso é realmente algo que é anatômico, que é fisiológico, que está lá no seu cérebro. Essas áreas são interligadas, então tem tudo a ver. Obrigado, e meninas, um monte. Polônia, falamos de você aqui hoje, viu? Nós temos que falar depois, falar com você. Falei de você hoje. A Polônia é a assessora de imprensa e tal, tá aí presente, garantindo o cascaio. Não é boba, não. Mandando, não é boba, participando e tal. Tá falando você aqui hoje, para a doutora Mariana, tá? Mas Verdade. Tá bom. Obrigado, meninas que estão curtindo, amando e tal. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Quem quiser, é só clicar nesse. Tem um sinal de interrogação. Clica nele e manda a tua pergunta, né? Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. Caramba, quando eu falei isso, vocês começaram a... Eu vou botar essa pergunta aqui. É uma pergunta que, como você falou, né? A gente até já deu uma explanada nisso, mas muita gente chegou depois, né? Eu vou deixar você só reforçar, que é uma pergunta aqui bem bacana, que é simplesmente isso aí. Quais os principais sinais da fibromialgia? Como é que você já disse em algum momento dessa live, que é uma das coisas que mais dificulta o tratamento, isso aí é para toda dor crônica, não somente para fibromialgia, é o diagnóstico tardio dessa patologia, etc, etc, etc. Quais são os primeiros? Eu queria até aproveitar, então, André, e fazer o seguinte, eu não sei se, porque eu acho que não foi uma pessoa que mandou na pergunta e resposta, ela mandou aqui, que ela mandou assim, que tem tudo a ver com isso, né? Eu vou linkar as duas coisas. O médico me disse que eu tinha fibro, o outro artrite reumatoide, é a Cleane Góes, e o outro dor neuropática. Em quem eu acredito? Não tenho mais ânimo de procurar o que realmente são as minhas dores.
Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta, né? Quais são os principais sinais da fibro? Porque, assim, é importante, né, o que a gente já falou aqui, que a fibromialgia não é só dor generalizada, né? A gente tem outras doenças que cursam com dor generalizada. A questão da fibromialgia é uma questão da alteração do processamento da dor no cérebro, né? Então, tem um substrato anatômico, né? Fisiopatológico mesmo. E ela envolve outras coisas, né? A gente tem que ter uma alteração do sono não reparador, a gente tem que ter a fadiga, né? E a gente tem que ter as alterações cognitivas também. Aí, em relação a essa pergunta daqui que ela fez, né? O que eu tenho? Então, assim, como eu disse, a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Então, você pode ter fibromialgia e artrite reumatoide, por exemplo. E a outra dor neuropática. Dor neuropática, isso às vezes é uma confusão que as pessoas fazem, né, André? Porque, assim, dor neuropática é um tipo de dor, não é uma doença. Então, assim, é totalmente possível que você tenha fibromialgia e dor neuropática. A dor neuropática é a dor com alteração do sistema somatosensorial. Então, assim, a alteração dos nervos, de uma forma geral, né? Então, assim, aquela dor mais em queimação, é uma dor que às vezes o paciente tem uma polineuropatia diabética, ou então que tem uma ciatalgia, que tem uma compressão do nervo. Então, assim, é totalmente possível você ter fibromialgia e dor neuropática. A gente não é uma doença, dor neuropática, né? É um tipo de dor que está associada a várias doenças, a várias condições, não necessariamente doenças, né? Já a fibromialgia por si só é o tipo de dor nociplástica, é um outro tipo de dor. Mas o que é importante aqui é a gente saber que um não exclui o outro. Então, assim, não quer dizer que estava todo mundo errado, sabe? Ah, que o outro médico era ruim, ou que esse médico é bom e tudo mais. Então, assim, não é isso. O que eu aconselho você, que você procure, como o doutor André falou, o médico que tem uma formação em dor, porque é muito diferente, né? A gente não tá nem aqui falando que é melhor nem pior do que ninguém, mas, assim, é uma formação diferente, né? Um olhar diferente para dor. Então, às vezes, para a gente ter um diagnóstico de dor, a gente precisa de um médico com formação em dor, né? Às vezes o médico tá super certo em falar que você tem artrite reumatoide, tá super certo em falar que você tem fibromialgia e dor neuropática, mas ele não olhou para você como um todo, né? Não fez um diagnóstico daquela dor que você sente. E quais são os primeiros sinais, senão? Você Não, os primeiros enrolou, não tem primeiros falou, sinais, André. Não tem como eu falar qual falou, que é o falou. primeiro, qual que é o último, qual que é o segundo, qual que é o décimo. São os sinais, né? Eu acho que não é um dia que a pessoa acorda com dor generalizada tem um fibro, ou um dia que a pessoa não dorme tem um fibro. Não é assim, né? Então, eu vou dar uma coisa da minha experiência, assim. Vai, André. Vou dar uma experiência. Não Brilha, vou falar André. agora do trono, mais Ai, não. Não vou fala. falar. Não, mas olha só. Essa pergunta ela é muito bacana, assim, porque de fato é tão impreciso, né? Não tem assim, isso aqui é um pródromo. É tipo, vai ter fibromialgia. Não. Mas existe uma correlação com muitas coisas, tá? Sim. Existe muita correlação, por exemplo, com acidente com lesão de pescoço, sabe? Existe uma correlação. Existe uma correlação com traumas na infância, com abuso infantil. Existe correlação. Existe uma correlação com problemas virais, infecções, que dá uma... Mas se você observar, tudo que eu falar que vai ter correlação, de alguma maneira, há uma desorganização, desorganizou minha parte emocional. Cara, você desorganizou a parte emocional, é o que você sente, é o seu dia a dia, mas isso, de fato, tem uma desorganização estrutural do neurônio, que entra no que a doutora falou lá no início, que fala da modulação da dor, né, com uma sensibilidade alterada aos estímulos, etc. Ou seja, tudo que leva à alteração desse sistema organizacional, desses neurônios, pode estar correlacionado, não é verdade? Então, assim, não tem pródromos, não. Não tem aqueles sinais que, poxa, esse paciente vai ter. Mas existem algumas histórias muito comum de relações traumáticas na infância, de infecções bacterianas na infância, com tratamentos na infância. Tem também, depois de mais velhinho, acidente, automobilismo, mas tudo está correlacionado de alguma maneira, algum tipo de trauma. Não estou falando que é uma doença traumática de questões emocionais. Não, também virais, físicos, etc, etc. Né? E com certeza tem outros. Assim, da onde vem a fibromialgia? Não sei. Os estudos que falam assim, pô, vem de uma neuropatia de fibras finas.
Outro vem e fala assim, não, isso aí é um distúrbio da microbiota intestinal. Outro vem e fala assim, não, é uma neuroinflamação devido a um trauma no pescoço. Outro vem depois e fala que não, isso aí é devido a um transtorno de estresse pós-traumático de abuso de infantil no passado. Isso, cara, tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa, muita coisa. É muito complexo. Resumindo o bagulho, não adianta querer saber assim, pá, de onde vem, o que é, o que tal. Cara, vamos tratar. O lance que a gente sabe é o seguinte, tem que melhorar a saúde do indivíduo. Né? Lembrando que saúde é diferente de ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, mental e social. Isso é saúde. Você pode ter qualquer doença e ter saúde. Tá bom? Vamos lá, para outra questão aqui. Né? Doutor Sileneia, eu gosto de você aqui. Mariana, quer colocar alguma coisa enquanto eu escolho uma aqui? Que mandaram uma porrada aqui. Eu tinha que ir botando em ordem, mas tem muito em ordem aqui, tem muito elogio também. Você, viu, doutora Mariana? Parabéns. Eu não... Essa aqui é muito legal. Essa aqui é recente, essa pergunta. Mas eu bati o olho, tipo assim, essa é a pergunta que tem. Maravilhosa essa pergunta. Né? Essa daí é muito legal, essa pergunta, assim, né? Porque é uma das coisas que a gente comentou aqui no início, né? Que já tem estudos hoje, né? Que provam, não, né? Que provar é muito mais assim. Que falam que a atividade física, terapia cognitivo-comportamental e educação em dor são mais eficientes do que os remédios para fibromialgia. Então, assim, o exercício físico é uma pedra angular do tratamento da fibromialgia. Então, assim, o paciente fibromialgico, ele obrigatoriamente ele tem que fazer exercícios físicos. Aí você vai falar assim, nossa, mas é impossível para mim fazer exercício físico, porque eu sinto fadiga, porque eu não durmo, porque eu tenho dor no corpo todo. É muito difícil. Sim, é muito difícil, mas assim, você tem que fazer um esforço de fazer, assim, às vezes uma caminhada. Não precisa assim, vou levantar 100 quilos hoje. Mas assim, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que você sinta prazer, né? Pode ser, às vezes, um exercício na água, uma hidroginástica. Um exercício que você tem uma afinidade, que você sinta prazer é fundamental. Porque o exercício físico, ele tem, assim, um super impacto na fibromialgia e melhora tudo, né, cara? Melhora o seu sono, melhora a sua disposição, melhora a fadiga, melhora essa questão também da serotonina, da produção de serotonina. Então, influencia também no nosso estado emocional, influencia na nossa capacidade física. Então, tem o fortalecimento muscular, tem a melhora das articulações. Então, influencia em tudo. Então, assim, exercício físico é fundamental. Se você for escolher uma coisa para fazer, seja o exercício físico na fibromialgia. Então, não só pode fazer exercício, como deve, como é obrigatório fazer exercício físico. A Laís perguntou aqui qual é o melhor exercício. Isso é uma pergunta ótima, Laís, mas assim, não existe, né, melhor exercício físico para fibromialgia, nem entre aeróbicos e não aeróbicos, né? Porque os aeróbicos, eles têm muito dessa melhora na saúde mental, na produção de endorfinas, né? E no impacto na fibromialgia, na disposição e tudo mais. Mas os anaeróbicos, né, são exercícios resistidos, eles têm muitos benefícios na saúde muscular, na saúde articular, na capacidade física. Então, assim, os dois têm benefícios, né? Então, assim, o que eu sempre indico para os meus pacientes, o André vai falar também um pouco do que ele indica, é que você procure um exercício que você tenha afinidade, um exercício que te dê. Eu acho que o mais importante é isso, que seja um exercício que você vai fazer. Uhum. Você vai se comprometer a fazer, que você vai ter regularidade. É isso mesmo. Tá, pronto. Uma coisa que você chamou atenção aí. Eu não aguento fazer nada, eu vou fazer atividade física. É verdade, se você não faz, você não vai fazer mesmo. Não aguenta nada, né? Aí tá bom. Aí você pensa pelo outro lado assim, fala assim, cara, esse cara vai fazer maratona, né? O cara vai fazer maratona, é um Ultraman, anda correr de 70 quilômetros. Sei lá quanto corre, acho que é por aí mesmo. Você acha que esse cara ele simplesmente pegou e saiu correndo isso aí? Não, cara. Ele começou possivelmente uma caminhadinha, depois ele foi dando um trotezinho, 1 quilômetro, 2, 5 quilômetros, 10, e o treinamento é 20, para depois ele conseguir. Eu não consigo sair da cama. Beleza. Você vai até o portão, então e volta. Pô, tô indo até o portão bem? Ótimo. Vai até a esquina da tua casa agora. Esse é o teu desafio. É passo a passo. Fui até a esquina. Puta, velho. Fui bem agora. Agora eu fui bem. Agora tô dando uma volta no quarteirão. É devagar, né? É pedacinho. Você quer atingir um objetivo? Você vai traçando metas nesse objetivo. Metas pequenas. Seu objetivo final é lá.
Porra, eu tenho fibromialgia, meu sonho, pô, é correr 5 quilômetros, o maior sonho da minha vida. Tudo bem. É possível? Não sei, talvez sim. Mas vamos fazer um planejamento para isso acontecer. Amanhã você não vai, que se você for, você vai chegar em casa, meu Deus do céu. Né? Você vai vir correndo aqui para tudo. Tem isso também, né, André? Eu acho que isso é importante falar também, né? Essa questão, né? Porque, assim, para o paciente fibromialgico, para todo mundo, né? Você tem que ir de acordo com a sua capacidade. Mas com o paciente fibromialgico, o ideal é você começar um pouco abaixo da sua capacidade, né? Você ir devagar e sempre, como o André falou. E sempre com supervisão, né, gente? Porque, assim, às vezes você acha que, não, doutora Mariana, doutora André falaram que é bom fazer exercício, vou sair correndo aqui. Não, né? Sempre com supervisão e sempre um pouco abaixo da sua capacidade e todo dia crescendo um pouquinho, né? Porque senão isso vai acontecer realmente. Você vai ficar mais dolorido, né? Vai trazer mais malefício ou às vezes vai te desanimar, né? Mirley, querido, tudo bem? Então, é isso aí. E acaba desanimando por quê? Porque acaba sendo frustrante. Cara, pô, vou fazer atividade física, cara, eu fui dar uma volta no quarteirão, não aguentei. Lógico que não, cara, você não sai de casa há 5 anos, velho. Tem 5 anos que você mal chega no portão, aí você vê aqui na consulta, falou de atividade física, viu a live. Não, vou fazer atividade física. Vou dar uma volta na praia, agora vou andar na areia, com um trotezinho. Você não faz isso não, você vai se destruir. Vai devagar. Entendeu? E vai falar que a culpa foi do doutor André depois. Vai falar que a culpa é da Mariana, que falou que faz parte do treino. Não, não é assim. Não, devagar. Traça metas pequenas, dá um pedacinho até ali, depois volta. Vai no seu tempo, né? Vai no seu tempo, devagar e sempre. Ou seja, mas a atividade física é parte integrante do tratamento do paciente fibromialgico. A inserção dessa atividade física, ela é gradual. O paciente passa na fisioterapia, ele começa a se reabilitar. Após isso, vai fazendo um acompanhamento continuado com a fisioeducador físico. Após isso, educador físico, e após isso, ele vai seguir a vida dele. Mas são degraus, né? Devagar, né? Vamos pegar aqui outra questão. Mirley está ali falando para falar com o nome dela e tal, mas vou perguntar. Cadê ela? Tem aquele está lá embaixo. Deixa eu ver. O que vocês acham? Eu vou deixar aqui a pergunta sobre o canabidiol. Então, Mariana, quer explorar esse tema? Eu acho que assim, o canabidiol é uma opção, né? Mas ainda é uma opção longínqua, né, André? Assim, a gente tem muita coisa para explorar para chegar no canabidiol. O canabidiol ainda não é a primeira opção para nada, na verdade, assim, né? Então, assim, o canabidiol hoje é aquela que uma opção para quando a gente já explorou, né, tudo, já chegou em tudo e a gente tem aquela última opção. É uma opção que parece promissora, mas que ainda precisa de um pouco mais de tempo, né, para as pessoas adquirirem experiência, para as pessoas terem mais acesso. O acesso é difícil no Brasil. Nessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, eles usam muito lá nos Estados Unidos, assim, sabe? Inclusive para crianças. Tem uma larga experiência com isso, mas ainda não é a realidade no Brasil, né? Então eu acho que a gente ainda vai precisar de um tempo para ele chegar mais no Brasil. A gente tem um acesso maior, a gente ainda tem pouco acesso. Mas parece que futuramente será uma opção. Eu não acho que hoje seja uma opção que a gente prescreve sempre, não. Acho que hoje a gente deixa como um recurso para ser utilizado nos casos mais refratários ou de mais difícil tratamento. Mas quem sabe no futuro será uma das nossas opções terapêuticas, né? Já é nos Estados Unidos uma opção, das opções. Já é uma opção costumeira nos Estados Unidos. É uma opção assim com poucos efeitos colaterais, né? Tem um bom resultado, mas ainda não é a nossa realidade do dia a dia no Brasil. Eu vou te dar aqui sobre o canabidiol. Tem alguns pacientes usando. Acho o resultado bem legal também, mas é o que ela trouxe aí. Nós temos algumas dificuldades. Uma delas é o custo. De um modo geral, ele não é um medicamento barato, né? Nós temos no Brasil também a produção. A dificuldade está ainda um pouco na deixar ele isento de THC, ou com mínimo THC, acaba tendo THC. Quem não sabe, THC é o que dá o barato, né, da maconha, né? Então ele acaba que daqui os óleos tem um pouco mais. Mas eu acho que é uma droga boa sim, viu? Eu acho que vale a pena testar, tá? Cada dia tem saído um pouco mais de evidência e as evidências são favoráveis, mas tem que ainda aguardar. Os pacientes que eu tenho que usam, uns usam, acham que é bom, outros não gostam, assim como qualquer outra droga, né? É uma droga, né? É mais uma, né? Então eu também
tenho que aguardar um pouco mais para te falar. Mas tem pacientes usando e com bons resultados, outros nem tanto. É uma opção, tá bom? Esse aqui eu vou deixar essa pergunta aqui também, mas a gente já falou um pouco sobre isso, né? Como é para diferenciar uma dor crônica para uma fibromialgia confirmada? Na realidade, aqui fala mais de diagnóstico da fibro, né? Dor crônica. Deixa a doutora Mariana. Doutora Mariana, por favor. Então, o diagnóstico de dor crônica, ou a Já tem definição, quase né? uma hora de live, viu? Vamos finalizando, né, André? Eu acho que, assim, a dor crônica é mais uma definição do que um diagnóstico, né? A dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses ou por mais de 6 meses, em alguns guidelines mais modernos seria que ela se prolonga por mais tempo do que a lesão do que a que começou, ou por mais que 3 meses, né? Então, dor crônica é mais uma definição do que um diagnóstico, né? Então, assim, e a fibromialgia já é um diagnóstico, é um tipo de dor crônica, né? Um tipo de doença que causa dor crônica, um tipo de doença que está associada à dor crônica. Então, a fibromialgia é necessariamente uma dor crônica, mas a dor crônica não é necessariamente fibromialgia. Eu acho que são coisas distintas, né? Dor crônica e fibromialgia. A gente pode ter dor crônica por diversas causas, que não a fibromialgia. Dor de cabeça é dor crônica, dor lombar é dor crônica. Tem várias causas de dor crônica. A dor crônica é mais uma definição temporal da dor, né? Em contraposição à dor aguda, do que um diagnóstico, né, por si só. E a fibromialgia é uma doença, né, um diagnóstico. Para fechar, Mariana, como a gente falou lá no início, eu ia abordar aqui, mas acabei para não pular aqui o roteiro. Mariana é toda organizada, né? Vou contar aqui para vocês. Ela falou assim, ó, aqui está o roteiro. Eu falei assim, ó, aqui tá as perguntas. Eu só não vou mostrar para vocês que eu já rabisquei o trem tudo aqui. Já fiz casinha, já fiz já uns bonecos, já fiz aqui. Mas ela, pá, aqui tá o roteiro. Não, vamos seguir, apresentar como é feito o diagnóstico, depois fibromialgia tem cura, não tem cura. Vamos seguir aqui um roteiro para não ficar perdido. Eu falei, tá bom, vamos seguir aqui. Mas para finalizar o roteiro, respeitando o roteiro da doutora Mariana, não poderia deixar de respeitar esse roteiro. Eu vi as perguntas das pessoas, ué. A gente tem que responder as perguntas, não, né? Você tá certo. No Instagram. Você tá certo, tá certo. Como é o tratamento para fechar esse trem? Então, o tratamento, como a gente falou, acho que a gente falou bastante até o tratamento, né, André? Exatamente, Eu acho que o tratamento, ele é obrigatoriamente multidisciplinar, então ele obrigatoriamente vai envolver a fisioterapia, vai envolver a nutrição, vai envolver um psicólogo, vai envolver o médico e vai envolver o enfermeiro. Então, assim, eu acho que isso é super importante, né, da gente reafirmar que o tratamento é obrigatoriamente multidisciplinar. A gente tem que cuidar, né, da nossa saúde como uma forma geral, então a gente tem que se preocupar com o nosso estilo de vida. A gente tem que preocupar. Olha só ele zoando a live, gente. O que eu faço com o doutor André? Cara, olha só. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não sabia que tinha esses negócios aqui, não. Não, você é maravilhoso. Vamos lá, por favor. Então, a gente obrigatoriamente tem que tratar o indivíduo, né? Tratar essas facetas do indivíduo. A gente tem que se preocupar com o sono, tem que se preocupar com a alimentação, tem que se preocupar com a fisioterapia, com a capacidade física. E a gente tem os remédios, né, que a gente vai precisar usar. E a gente tem alguns procedimentos também. Eu acho legal falar isso, né? Que é o que a gente fala aqui todo dia, às vezes, para os pacientes. Que tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para dar um up para o paciente, para ele conseguir realmente a aderência ao tratamento. Porque é muito difícil, né? O que a gente está falando aqui é muito teórico, né, André? Às vezes a gente chegar aqui... Olha o pessoal te zoando. Augusto. Augusto, você tá aí, você fez a live toda, hein, cara? Puta merda, eu tô aqui, agora o coração chegou até... Me dá um negócio aqui. Ainda bem que você não fez esse trem, meu Deus do céu. Mesmo, eu ia cair nos grupos. Parecido com ele, o boneco, eu também achei. Não tem problema, não. Tá. Vamos que vamos. O povo rindo da minha cara aqui, mas tá bom. Prazerão, viu? Segundona começando cheio da graça aqui. Muito feliz em ter vocês aqui, viu? Pô, Mariana, te cortei de novo, desculpa. Não sei o que eu faço com você mais. Mas eu acho que é importante isso, né? Da gente saber que tem algumas coisas que a gente pode oferecer para os pacientes.
para eles conseguirem aderir ao tratamento, porque é muito teórico isso, às vezes, né? A gente chegar aqui e falar assim, ah, não, você precisa fazer exercício, você precisa ir para fisioterapeuta, você precisa cuidar da sua dieta, fazer, né? Poxa, que saco fazer dieta, que saco fazer fisioterapia, que saco fazer exercício. Eu tô com dor, eu não durmo, eu tenho fadiga. Então, assim, isso é muito teórico, né? O paciente se sente muito mal. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode oferecer para o paciente para dar uma melhorada, para ele conseguir, né, correr esse primeiro 1 quilômetro, que depois fica mais fácil, para ele dar esse sprint inicial. Então, a gente consegue isso, né, às vezes com medicamentos, com alguns procedimentos, como a gente tem aqui, né, que muitos pacientes conhecem, né, que é o nosso soro, que é o bloqueio simpático venoso, que eu acho que é bem legal para isso. Então, eu acho que a mensagem é essa, né, que há vários recursos, né, que a gente pode oferecer para o paciente, que tem vários recursos, que vocês não desanimem, que há esperança, né? Há esperança e tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode oferecer para que vocês consigam recuperar realmente a qualidade de vida. É isso aí, doutora Mariana. Parabéns. Slide fantástico. Obrigado. Um prazer estar com você Obrigada aqui. a você, André. Um prazer ter você Obrigada a todo como mundo. colega direto aqui agora dentro da clínica. E falar de tratamento, nós vamos ter que fazer uma live para falar de cada coisa, falar de estimulação magnética transcraniana, uma live só para falar de BSV, uma live para falar só de nutracêutico. A gente não falou nada de nutracêutico, a gente não falou nada da importância da vitamina D, do complexo B, da coenzima Q10, e por aí no NAC, e por aí vai, tanta coisa bacana que tem que ser inserido. Nós não falamos nada de L-teanina, L-taurina para controlar um pouco a ansiedade, não falamos nada de glicina para controlar um pouco a ansiedade, não falamos nada de melatonina para o sono, não falamos nada disso. Vocês têm muita coisa que pode ser conversado sobre fibromialgia. Eu falei com a Mariana que falar de fibromialgia, a gente tinha que fazer umas 10 lives seguidas, só de fibromialgia. Cada vez pegar uma coisa como principal e botar, porque tem muito assunto mesmo. Eu também quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui presente, que o Kézia que chegou chegando aí, obrigado por ter vindo, tá? Prazer ter você aqui também, paciente querida, muitas pacientes queridas, Sirlene, paciente queridas, Celineia, Kézia, Patrícia, né? Muitas, bem-vinda, que saudade de você também, viu, querida? Muitas pessoas aqui, se eu for para chamar Mirley, muita gente querida, Laís, né? Muita gente querida, viu? Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, a vida dos familiares de vocês, tá? E é isso, vamos finalizar por aqui. Mariana? Vamos, gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom estar aqui com o Dr. André também, muito bom estar aqui na Relívia, estou muito feliz de estar aqui, espero encontrar vocês aqui. E se vocês ficaram com dúvidas, né, manda pra gente no Instagram da Relívia, no Instagram do Dr. André, no meu Instagram, que a gente vai ficar feliz em responder vocês. Segue. A Mariana já tem postado muito mais coisa que eu, muito mais, tá blogueirinha total. Qual é seu Instagram, Mariana? Qual é seu Instagram? É doutora Mariana Soete, DRA Mariana Soete. Mas está marcado em alguns posts também, né? Está marcado em alguns posts também. Só clicar lá e seguir. A Mariana posta muita coisa também. Muita coisa legal. Tá bom? É bem legal. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho que dormir, tenho que namorar, tenho que jantar. Dormir, amanhã tá aqui. Graças a Deus. Só isso. Aqui, deixa eu postar meu Instagram aqui pro pessoal seguir. Beleza. Posta. Postou? É isso aí. Gostei. Boa noite, pessoal. Obrigada, Deus gente. abençoe. Boa Tchau, noite. tchau.